Senador Cristóvão Buarque, o senhor tem sido citado como um nome alternativo para uma possível eleição indireta no Congresso. Então o senhor está na linha de frente do que está acontecendo no Brasil hoje. Qual a sua análise da atual situação? Minha análise não tem nada a ver com esse comentário que se faz de ser candidato. Eu parto na análise de ver o momento como parte de um filme dos últimos anos. E nós estamos no processo de crise que se transformou em decadência do Brasil, basta ver o Rio de Janeiro, e caminhando para uma desagregação pelas dívidas, pela violência, pelo descrédito dos políticos, por uma Constituição que não dá deveres e sim direitos, pela descrença dos jovens. Então nós estamos caminhando para uma desagregação. E o que aconteceu agora é mais um passo nesse processo. Estamos com um presidente sob forte suspeita, denunciado, e que já é o vice, o que faz difícil a sua substituição. Daqui para frente, nós vamos ter um processo de ou ele recuperar credibilidade, que cada vez eu acho mais difícil, ou ele ser substituído por uma eleição indireta, feita por um Congresso que não tem credibilidade na sociedade, mas é o Congresso que nós temos. Ou por um truque, fazer uma reforma da Constituição apressada para uma eleição direta. Imagine uma eleição de 90 dias, com os candidatos que estão aí, se brigando entre eles, sem uma perspectiva de longo prazo, porque a próxima eleição vai estar de acordo com o Brasil de hoje. E o Brasil de hoje não busca um caminho para o futuro, busca-se escadas para cada um, para cada grupo, para cada sindicato ou para cada grupo empresarial. Há sintomas dessa desagregação, né? Então, nós estamos hoje com sintomas de um processo de desagregação social em andamento. Não vou dizer que é uma desagregação do tipo da Síria, que vai ter bombas, e com a dificuldade de uma reagregação, do encontro de uma coesão. Não, aqui será mais fácil a coesão retornar, mas vai ser difícil, porque nós temos um país dividido em corporações, em grupos, sem coesão e sem rumo, e sem lideranças. Por isso, eu creio que é preciso saber o que fazer, como você perguntou. Primeira coisa, é ir em frente com a Lava Jato, ir em frente, portanto, com as consequências que sejam da saída do presidente, mas tomando algumas medidas, que é não jogar fora o que a gente já conseguiu até aqui, que é bom. Por exemplo, não correr o risco de perder a democracia. Segundo, não jogar fora as conquistas da estabilidade monetária dos anos 90. Não parar programas sociais que, de fato, se não trouxeram solução estrutural para a pobreza, diminuiu a fome. E, finalmente, criar blindagens para que não joguemos fora o que conquistamos no último ano, do ponto de vista da estabilidade monetária, que voltou com a queda da inflação, dos juros que estão caindo, da retomada do crescimento e da volta do emprego. Temos que blindar a economia brasileira da tragédia que nós políticos e o descuido ou a irresponsabilidade, como quiser, ou a tolerância ou a conivência do presidente Temer permitiu. Nós temos que blindar as coisas boas que o Brasil vem fazendo. E uma delas é essa retomada da economia. O senhor acha que o programa de reformas do governo deve continuar sendo discutido e votado pelo Congresso? Não tenho dúvida que faz parte dessa blindagem da economia brasileira manter o andamento das reformas. Mas há clima para isso? Não. E esse é que aumenta o risco de uma futura desagregação. Não parece ter clima para isso, mas temos que procurar esse clima. Muitos dizem que nós chegamos ainda ao fundo do poço. Quando chegar ao fundo do poço, vamos encontrar uma saída. Eu creio que a gente já chegou no fundo do poço, no que se refere à violência, à desmoralização da política. Já chegamos. Falta sermos capazes, do fundo do poço, encontrar um caminho para sair. E isso está difícil. Podemos piorar? A situação do Brasil pode piorar? Pode piorar. Em que termos? Por exemplo, voltar à inflação, o desemprego aumentar, a recessão
voltar, porque já estava saindo, e pior ainda, a política não se encontrar na busca de um futuro para o Brasil. Eu não tenho convicção que uma eleição direta para presidente ou a eleição do próximo ano para o parlamento vai melhorar muito o nosso grau de funcionamento político. O que é que eu digo grau de funcionamento político? A capacidade de buscar e criar coesão nacional, dizer, eu sou brasileiro, eu não sou do sindicato tal, eu não sou do partido tal, eu sou brasileiro. E definir um rumo para esse Brasil. É isso que a gente precisa e que já tivemos em diversos momentos. Está faltando agora. De qualquer maneira, essa crise última, atual, dessa semana, nos traz algumas lições. Por exemplo, o simples fato de parar de falar nas reformas já trouxe de volta a desvalorização do real e já trouxe de volta a queda nas bolsas, que é um indicador da economia. Então, é preciso aproveitar essa crise e dizer, caramba, esse negócio de fazer reforma faz sentido. Que bastou parar de falar na reforma, a economia já quebrou. Segundo, que presidente tem que ter uma postura, não apenas de não entrar no discurso de pessoas que falam com ele, mas de nem aceitar falar com certas pessoas, pelo menos só dois, tinha que ter mais pessoa por perto. A liturgia, eu acho que está faltando liturgia. E aí eu vou dizer, por duas razões. Uma, por indecência de conviver com coisas ruins. E outro, por falta de inteligência também, de não perceber que o mundo mudou e não há mais privacidade. Acabou isso de privacidade. Mesmo que um empresário entra sem reconhecer o seu nome, sem registrar, que é um absurdo, no palácio do presidente, mesmo que seja na casa dele, alguém entrar sem registrar-se, mesmo que ele não fizesse isso, alguém vai saber. E mesmo que ele diga que aquilo é sigiloso, ele vai divulgar. Acabou a privacidade. Esse é um dos pontos ruins da política hoje. Nós não entendemos ainda esse telefonezinho que você está usando, o poder que ele tem. Eu tenho um mandato de 8 anos, mas a cada 4 segundos o eleitor fala comigo. Acabou o tempo que você devia ter mandato. Eu até estava perguntando a alguns colegas senadores esses dias, o nosso mandato não devia ser intermitente? A cada 4 meses, pelo celular, a gente faz uma pesquisa para saber se continua ou não com o mandato de deputado, de senador. Presidente, governador, não. Aí não dá para mudar com rapidez. Nós não entendemos ainda. A política hoje é diferente. A política é o político online com o seu eleitor. Senador, qual o grupo político hoje o senhor identifica que possa liderar esse processo de recuperação da situação brasileira hoje? Eu não vejo nenhum líder, nem nenhum grupo individual que possa liderar, muito menos qualquer partido. E eu sou de um. Eu falo todos. São pessoas que deveriam procurar encontrar-se, independente da sigla que pertence, porque nossos partidos estão virando clubes eleitorais. Esse é outro sintoma da decadência e uma das causas da desagregação. Eu creio que são pessoas. Eu tentei isso. Tentei em 2014, tentei em 2015, procurei Fernando Henrique Cardoso, procurei a CNBB, procurei empresários, procurei o ex-presidente Sarney, o próprio Collor, porque tinha sido presidente. Tentei dizer que era necessário um encontro para definir um rumo. Procurei a presidente Dilma, eu e mais 6 senadores, fomos lá, levamos uma carta que deixamos com ela, dizendo que ela não ia conseguir chegar ao final com aquele governo, mas que tanto o impeachment quanto a cassação seriam ruins para o Brasil, e que ela devia continuar presidente, mas com outro governo de composição, como aliás fez Itamar. Itamar era o vice do Collor, mas ele sentou na cadeira e fez um governo diferente. Eu até me lembro que eu disse, a senhora precisa ser a Itamar da senhora. E ela saiu disposta, aliás, saiu não, porque foi no gabinete dela, mas ela nos pediu, aqueles senadores, que organizássemos um encontro maior. Mas não deu certo? Não deu certo. Eu tenho a crise? Não foi a crise. Aquilo foi muito no começo. Foi em agosto de 2014.
15. Nós estamos pior hoje, politicamente, administrativamente, do que estávamos? É difícil saber. Porque, por um lado, eu poderia achar que estaríamos hoje perto da Venezuela, guardadas as proporções, obviamente. Por outro lado, o que a gente olha aí é pior. Se a gente olha hoje e olha quando houve um impeachment, hoje a gente está pior. Mas se a gente olha para onde ia o governo Dilma, sobretudo na economia, talvez estejamos em melhor situação hoje. O seu nível de preocupação é elevado, hein? A situação pode piorar. Muito, muito elevado. Pode piorar. Porque são duas coisas. Uma é piorar na relação política, na liderança política, no entendimento político, pode piorar. Mas o outro que me preocupa mais é o piorar na realidade, na base do funcionamento social, com mais violência, com mais desemprego, com saqueio daqui a pouco. Olhemos para a Venezuela, aí olhemos para o Rio, e aí olhamos para o Brasil. Dá a impressão que a gente está caminhando assim. O Brasil virá o Rio virá a Venezuela. Eu creio que quem não se preocupar não vai encontrar caminho. Achar que as coisas estão indo bem não é um bom caminho.